Queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta, começando agora mais um estudo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o 28º capítulo da obra que traz a coletânea de preces espíritas. Ainda dentro do quarto item da coletânea de preces, nós vamos estudar agora a prece pelos espíritos penitentes. Ela é composta por dois subitens, o subitem 73 e o subitem 74, sendo que o subitem 73 traz um parágrafo contendo o prefácio e o item 74 vai trazer outros 6 parágrafos contendo a prece. Então vamos lá, vamos ao estudo de hoje, prece pelos espíritos penitentes. Vamos lá. Prefácio. Seria injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que pedem preces. Olha que interessante esse começo do prefácio, né? Ele está dizendo para a gente que os espíritos penitentes não são necessariamente maus. E muitos poderiam perguntar assim, ora, mas se eles estão passando por dificuldades, não é porque eles cometeram maldades, não é porque eles infringiram a lei de Deus? A resposta está na sequência, vamos lá. Podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram, lamentam, né? São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Então, olha só, além de não serem maus, eles já estão começando a ter uma certa felicidade, simplesmente porque agora eles reconhecem e lamentam e deploram, né? As faltas que cometeram, reconhecem e lamentam as faltas que cometeram. Isso já traz para eles um início de felicidade. Então, o mais correto não é chamá-los de espíritos maus, mas de espíritos infelizes, porque estão apenas começando a sentir a felicidade, né? E aqui a gente tem nesse prefácio, uma nuance da lei divina que é espetacular de ser observada. É a seguinte: basta que o culpado se arrependa, basta que ele tenha impulsos de arrependimento e de vontade de reparar o mal que ele fez, para que ele deixe de ser mal e para que ele esteja categorizado como um espírito infeliz, necessitado das preces e necessitado de ajuda, para que a providência divina possa começar a socorrê-lo. Então, belíssima passagem, né? Aqui desse prefácio, trazendo para a gente uma conscientização de que, mesmo nós, né, quando estivermos diante das faltas que cometemos diante da lei divina, que nós possamos ter a consciência de que basta reconhecer a falta, basta querer é, repará-la. Então os caminhos se abrem à nossa frente com o perdão de Deus. Olha só como está posta a prece. Primeiramente, conversando com Deus, lembrando sobre a misericórdia do Pai Celestial e explicando na frente que essa misericórdia, que Deus, né, aceita o arrependimento sincero, né? Claro, precisa ser um arrependimento sincero, né? Da pessoa que errou. Encarnado ou desencarnado, olha só que beleza, né? Essa prece não é só para espíritos no plano espiritual, é para todos nós. Para qualquer pessoa, né, em qualquer situação, no mundo corpóreo ou no mundo extracorpóreo. Encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém que reconhece seus erros e entra no bom caminho. E aí o que está pedindo a Deus? Para recebê-lo como filho pródigo e o perdoar. E a gente conhece a parábola do filho pródigo, né? Ela está aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele filho que saiu de sua casa pedindo a herança do pai, querendo gastar toda essa herança de modo egoísta, perdão, fez isso até ficar sem nada, depois se arrepende do que faz e volta para a casa do pai. E no final da parábola, o pai está de braços abertos para recebê-lo. A gente pede que Deus haja assim com os espíritos que erram. E é claro que a bondade de Deus
e a sua misericórdia agem nesse sentido, exatamente dessa forma, né? Depois de conversar com Deus, conversamos agora com os bons espíritos, que de agora em diante essa pessoa, né, possa ouvir a vossa voz que até hoje desatendeu. Porque todos nós temos o nosso anjo da guarda, os espíritos que querem o nosso bem e que nos aconselham através de nossas intuições. Mas nem sempre a gente ouve, né? Então que de agora em diante, a prece pede, né, para que de agora em diante nós possamos ouvi-los. Que seja permitido entrever a felicidade dos eleitos do Senhor. De que forma? Seria esses bons espíritos permitiriam que esse que errou, esse espírito penitente, entreveja a felicidade dos eleitos, mostrando-se a eles, estando perto deles. Porque esses espíritos que nos protegem, que são nossos anjos da guarda, nossos tutores, mentores, eles já participam da felicidade de espíritos que já progrediram, são espíritos superiores a nós. Observando-os, nós podemos identificar como são felizes e podemos desejar o mesmo, né? Olha assim, é justamente assim que segue a prece, ó, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. É justamente isso, né? Essa maior presença, esse maior convívio com esses espíritos vão criar no espírito penitente, sejamos nós ou outros, encarnados ou desencarnados, esse desejo de querer progredir. A gente pede amparo em suas boas resoluções e a gente pede também forças para que ele resista aos seus maus instintos. Então, amparo para suas boas resoluções e força para resistir a si mesmo, né? Depois conversamos com o próprio espírito, seja com a gente mesmo, seja com um espírito penitente, encarnado ou desencarnado. Né? Dizemos o nome da pessoa ou conversamos com a gente mesmo, né? Intimamente. Nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Pronto, né? Continuamos a conversar aqui no parágrafo 5. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. A gente sabe, né, que está dizendo para o espírito: olha, a gente entende que você não fazia o mal, tanto porque queria, mas mais por ignorância, porque não compreendia o quão bom é fazer o bem. Também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Né? Do momento, porém, em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que o buscam. Então, aqui, esse trecho da prece, esse parágrafo 5, é um parágrafo de extremo consolo e de extrema orientação para esse espírito, né? Dizendo para ele assim: filho, você já está no caminho do bem. Você já começou a trilhar o caminho de uma felicidade maior. Então, seja bem-vindo a este novo caminho, né? Que Deus te fortaleça, te dê esperança, que o seu arrependimento seja seja o móvel das suas boas ações agora, que você consiga praticá-las. Parágrafo 6, penúltimo parágrafo. Ainda no mesmo sentido, né, dessa explicação e desse consolo. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante não apenas para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem, e sobretudo para reparares o mal que fizeste. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das faltas passadas. Aqui é a receita, né? O, o, o desvelar do caminho que o espírito tem à sua frente. O que ele precisa fazer? Orientação sobre como ser mais feliz. Pronto, né? Está dada aqui durante a prece. E por fim, o parágrafo de conclusão, né? Parágrafo 7º aqui. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá.
Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e bem-aventurados. Último parágrafo que enaltece aqui a perseverança, né? E que dá uma explicação belíssima quando diz ao espírito: quanto mais avançares no caminho, mais fácil e agradável ele te parecerá. É preciso que nós todos, enquanto espíritos em vias de progresso aqui na Terra, tenhamos a consciência disso. É preciso que nós experimentemos o bem, experimentemos a companhia de nossos anjos da guarda, que nós experimentemos a caridade, que nós experimentemos a fé, a esperança, a perseverança, que saibamos experimentar, né, a humildade, a indulgência, o perdão. Quando a gente experimenta isso, pode ser que num primeiro momento seja difícil para a gente, por exemplo, perdoar. Seja difícil agir como alguém humilde. Seja difícil agir na perseverança, na luta contra as adversidades da vida. Mas quando a gente começa esse caminho, aqui a gente recebeu essa instrução que é belíssima, né? Quando a gente começa esse caminho, a gente percebe que ele é o caminho mais feliz que pode ter na Terra. E cada vez vai ficando mais fácil de realizá-lo, cada vez vai ficando mais agradável de estar no cumprimento da lei divina e na observação do Evangelho de Jesus. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo espera de todos nós, espíritos penitentes, porque estamos aqui num corpo de carne, vivendo as nossas, por um lado, né, as nossas penitências e por outro lado, o nosso progresso, a nossa evolução, a construção da nossa felicidade futura. Tudo isso na situação de espíritos encarnados. Então, que saibamos aproveitar e que saibamos compartilhar essa prece com irmãos tão necessitados quanto nós. Queridos amigos, um abraço fraterno. Até logo mais, no nosso próximo encontro, para a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.